Paz, irmãos, amém? Glória a Jesus. Que bom que você veio nesta noite. Irmãos, eu vou convidar aos irmãos para que abram a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. O tema proposto para nós está a partir do versículo 11 até o versículo número 27. É uma leitura um pouco extensa, mas nós vamos ter que ler ela, porque nós vamos decorrer do texto. Então, é necessário que nós decorramos essa leitura, tá bom? Acharam aí? Diz assim, a minha epígrafe diz assim: a parábola dos 10 servos e das 10 minas, tá? E ouvindo ele essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém e cuidava que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando os 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse-lhes: chamem aqueles servos a quem tinha dado dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado em negociando. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tu me rendeu 10 minas. E ele disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E ele disse também: se é teu também sobre 5, se tu também sobre 5 cidades. Veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste, e cegas aonde não semeaste. Porém, ele disse: mal servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus, e cego o que não semei. Porque não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu vindo exigisse com os juros? E disse o que estavam com ele: tirai a mina e dai ao que tem 10 minas. Disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver se lhe has dado, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quando aqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-me aqui e matai-os diante de mim. Os irmãos digam amém. Glória a Deus. É um texto complicado, é uma parábola difícil de interpretação, mas nós vamos tentar ser resumidos, objetivos, bem objetivo, para nós compreendermos, né, o conceito aqui, tá? O nome da mensagem hoje vai ser o reino e os seus concidadãos. O reino e os seus concidadãos. Mas antes que nós começamos, nós vamos aqui dar a parte da exegese do texto, para que os irmãos tenham uma compreensão do que está acontecendo aqui, tá? Observe, os irmãos, alguns versículos anteriores, que Jesus tinha entrado em Jericó, ele tinha feito alguns milagres em Jericó, inclusive o Zaqueu, que era o publicano, tinha sido salvo, e a fama de Jesus estava, sabe, no auge, estava no finalzinho do seu ministério. E o texto aqui vai dizer que Jesus, Jericó ficava uma cidade baixa, e eles estavam subindo. E o texto depois vai dizer que ele estava subindo a Jerusalém. Então o objetivo de Jesus era ir para Jerusalém. Então era muito claro, e eu queria que os irmãos entendessem isso, que era muito claro aos discípulos e ao povo que Jesus estava indo para Jerusalém. Então todo mundo
mundo estava sabendo que Jesus estava indo para onde Jesus estava indo? Então Jesus deixou muito claro para o povo e para os seus discípulos que Jesus estava subindo para Jerusalém. Só que, irmãos, nesse movimento de Jesus fazer milagres, nesse movimento de Jesus curar, e a última palavra de Jesus foi: eu vim salvar o que havia se perdido, que foi a palavra que Jesus falou a Zaqueu. Não se sabe se foi esta palavra, mas o texto aqui vai dizer o seguinte, e ouvindo eles essas coisas, então dá-se a entender que foi algo que foi dito um pouquinho anterior. Então alguém começou a começar a falar, a murmurar naquele momento ali, Jesus está subindo a Jerusalém. E tem outra, esse Jesus aí, ele é o Messias prometido. Esse Jesus aí é o Jesus que vai governar sobre nós. Esse Jesus, quando ele chegar em Jerusalém, ele vai tomar o reino para si. E aí, irmão, é que está a confusão, porque o povo, diga de passagem, os seus discípulos estavam interpretando mal a mensagem de Jesus. E o próprio texto aqui do versículo 11, e ouvindo essas coisas, eles prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidava que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Em algumas traduções vai dizer assim, que o reino de Deus ia acontecer de uma forma imediata. Então a esperança do povo, a expectativa do povo, é que quando Jesus chegasse em Jerusalém, ele ia tomar o reino ia começar ali. E aí, queridos irmãos, que tal o problema? Porque nós temos ali um povo religioso, que eram os fariseus, que não queria sair do poder, e Jesus se declarou ao contrário à religião dos fariseus e dos publicanos. Nós tínhamos ali uma grande guarda romana que estava se mobilizando em Jerusalém, porque a Páscoa estava próxima. Então, como a Páscoa estava próxima, toda a guarda romana, sabendo disso, eles desciam para Jerusalém, porque havia uma grande multidão, um alvoroço de povo que descia para Jerusalém para comemorar a Páscoa. Então a cidade estava toda alvoroçada. E se os irmãos observar a história a seguir lá, se vocês, uma hora que chegar em casa, não leia agora não, mas quando você chegar em casa, você vai ver que quando Jesus chegou em Jerusalém, estava tudo preparado. Ou os irmãos acham que quando Jesus chegou num jumentinho, a história da entrada triunfal, porque a próxima história é exatamente essa, a entrada triunfal de Jesus montado no jumentinho, vocês acham que o povo saiu correndo atrás de ramo, saiu correndo atrás de manto? Não, irmãos, o povo já estava preparado, esperando o Messias chegar. Fato é este, que os irmãos lerem o versículo depois, vocês vão ver que quando Jesus chega no Monte das Oliveiras, ele começa a descer o Monte da Oliveira, chegando em Jerusalém, os discípulos ficaram comovidos e começaram a cantar a Hosana. O povo começou a cantar Hosana, sabe por quê? Porque eles estavam esperando que Jesus ia tomar posse do reino naquele momento. E aí, Jesus fala, não é bem assim, não é isso que eu vim fazer. E aí, irmãos, Jesus começa a contar uma parábola. Esta parábola surgiu exatamente desse pensamento do povo. E por que Jesus contou esta parábola? Primeira coisa, esta parábola era uma história verídica da época. Eu coloquei o nome aqui para não esquecer, Arquelau. Quando Herodes o Grande morreu, 4 anos depois de Cristo, 4 anos depois de Cristo do calendário,
quando o Herodes morreu, deixou a herança para 4 filhos, e o mais novo era o Arquelau. Arquelau, astuciamente, ele ajuntou uma comitiva, Flávio José que diz isso, e vai a Roma. Para que Arquelau vai para Roma? Para que o governador de Roma declarasse Arquelau como rei. Então todo judeu conhecia a história, todo judeu sabia da história, e aí Jesus pega essa história e conta uma parábola. Então a parábola de Jesus é baseada na história de Arquelau. Então todo o povo estava entendendo o que Jesus estava falando. Os irmãos entenderam? Entenderam aí? Então o povo sabia do que Jesus estava falando. E por que Jesus conta esta parábola? Porque o povo estava interpretando mal a mensagem de Jesus. E como que era essa parábola? Para resumirmos a exegese e ganharmos tempo depois na aplicação, a história da parábola de Arquelau é que o Arquelau vai a Roma para ser nomeado rei. Chegando lá, Arquelau não é nomeado rei. Só que quando Arquelau vai, os fariseus e os judeus da maioral daquela época pega uma comitiva e vai para falar: olha, nós não queremos Arquelau como rei. Então Roma declara que Arquelau tem a cidadania, porém não nomeia ele rei. Então essa história era muito conhecida. E aí Jesus pega essa história e conta a parábola da mina. Essa parábola não tem nada a ver com a parábola de Mateus, tá bom? Tem gente que pensa que a parábola de Mateus é a mesma parábola de Lucas. Não é. A história é parecida e paralela, mas não é a mesma história. Uma foca no indivíduo e essa foca no reino, foca no coletivo, tá bom? Então são histórias diferentes, tá bom? E aí Jesus conta esta parábola, que ele fala o seguinte, que o certo rei, certo homem, saiu para ser nomeado rei, e ele se ausentou. Mas quando ele se ausentou, o texto vai dizer que ele chamou os seus servos, 10, e deu uma mina para cada servo seu. Isso era muito comum entre os judeus, tá, irmãos? Era muito comum. Se você observar, você vai encontrar várias parábolas dizendo assim, ó, o Senhor saiu e deixou o servo como responsável. Isso é muito comum na antiguidade. O Senhor tinha vários compromissos, tinha que sair para as festas, eles tinham casamento, então ele deixava as pessoas responsáveis pela sua terra, pelos seus negócios, e aí tudo bem, aí todo mundo sabia disso. Então Jesus deixa 10 minas, o rei deixa 10 minas e se ausenta. A história vai dizer que quando este rei volta, para nós resumirmos, ele pede conta dessas minas. Só que é engraçado que você vai encontrar só três cidadãos aí, né? O primeiro que ganhou 10, o segundo que ganhou 5 e o que ganhou 1. Aí alguns comentaristas vão dizer que todo esse grupo aí representa os 10, tá bom? Então todo esse grupo aí representa os 10. Todos os 10 eram mais ou menos da mesma forma, então isso já representava, senão a história ia ficar muito comprida, né? E ela representa esses 10. E aí Jesus vai chamar o servo, e vai chamar aquele servo que ganhou 10 de fiel, o servo que ganhou 5 de fiel, e vai chamar aquele que ganhou 1 de infiel. E além disso, a história também vai dizer que havia alguns cidadãos que eram do governo, que fazia parte do governo deste rei, que se declararam contra este rei. E aí no final da história os irmãos vão dizer que esse rei chama eles e manda matar todos. Então a exegese do texto é esse. Agora nós vamos para a aplicação. Então, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a natureza do reino, a natureza deste reino que nós estamos falando. Qual que é a natureza deste reino? Veja, a parábola, ela começa com a má interpretação dos judeus a respeito do reino de Jesus.
porque eles achavam que o reino de Jesus ia ser um reino político, um reino que viesse, um reino imediato, um reino que viesse para acabar com o julgamento dos romanos, acabar com os impostos romanos e declarar uma certa rebeldia contra Roma e ganhar a independência. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que muitas pessoas que estão dentro do reino, e preste atenção nisso, irmão, há uma diferença quando nós estamos falando de reino e quando nós estamos falando da pregação do evangelho, porque pregar o evangelho, estar anunciando o evangelho, é um dos atos do cidadão do reino, mas pouco se fala do cidadão do reino na Bíblia, ou muito pouco se fala ou se prega sobre o cidadão do reino. Então, aqui nesse texto aqui, uma das coisas que é fator culminante no cristianismo é a má interpretação daqueles que fazem parte do reino. Melhor dizendo, há muita gente que ele não estão às vezes envolvidos no reino de Deus, estão envolvidos na igreja, estão envolvidos em algumas igrejas, mas não conhece a natureza deste reino. Acham que este reino é um reino imediato. Como que assim esse reino imediato? Acha que por estar aqui, eu estou na igreja. Opa, hoje eu sou cristão, sou crente. Então, se eu sou crente, eu sou privilegiado, irmão. Não me toque porque eu sou privilegiado. Hoje eu sou crente. Então, se eu sou crente, sou o filho preferido do rei. Já viu isso? Um rapaz que foi trabalhar lá em casa, fazendo na minha casa, o ajudante, ele estava no período de querer namorar e casar, e ele dizia assim: eu sou filho do rei, irmão. Deus tem o melhor para mim nessa terra. Rapaz, eu falei, aí o tempo passa, né? Passa 1 ano, 2 anos, aí encontrei com ele, e aí meu filho? Tô dando tiro para todo lado. Mas você não é filho do rei. A má interpretação, porque a pessoa acha que por ela ter entrado no reino, por ela fazer parte do reino, as bênçãos são imediatas. Acha que, não, agora eu sou o preferido de Deus. E aí, irmãos, é a má interpretação de algumas pessoas que estão granjeando a entrar no reino. E se nós interpretarmos errado a entrar no reino de Deus, nós vamos cair no mesmo erro que esse povo caiu lá, que vieram homenagear a Jesus da boca para fora. Sabe o que Jesus falou daquele povo que estava homenageando? Aquele povo, Jesus até chorou, irmãos. O texto vai dizer que a lágrima de Jesus desceu quando ele olhou para Jerusalém e falou: Jerusalém, se vocês soubessem, se vocês tivessem me acolhido, se vocês tivessem me aceitado, se vocês tivessem identificado quem está falando com vocês, se vocês tivessem aceitado este reino, a história ia ser diferente para vocês. Muitos de nós padecemos, muitos de nós começamos a dar soco na ponta de faca, sabe por quê? Porque interpretamos mal o reino de Deus sobre a nossa vida, irmãos. Você não é o preferido de Deus. Você não é a preferência de Deus. Te choquei? Te choquei propositalmente, porque você não é. Quem é a menina dos olhos de Deus é a igreja. Você faz parte dela, mas você não é ela. Então, querido, quando você entrar no reino, a primeira coisa que você precisa entender sobre este reino, e ser um cidadão deste reino, ser discípulo deste reino, é que este reino, ele não é visível. Os direitos de cidadãos deste reino, a patente, o galardão, o privilégio de ser cidadão deste reino, não são coisas visíveis desta vida, não são privilégios desta vida,
Mas este reino, quando Jesus está implantando ele, ele está falando do perdão dos pecados, ele está falando da justiça sobre a vida do homem, ele está falando da glória de Deus, da santidade de Deus, da graça de Deus. A natureza deste reino, ela não é palpável, ela é invisível, mas real para nós. Ela é real. Ela é real. A coisa mais linda na vida do homem, de um cidadão que se entra no reino de Deus, a coisa mais linda é quando ele pode dobrar o joelho. Jesus, eu te agradeço porque eu sei que o Senhor me perdoou os meus pecados. Eu agradeço porque o Senhor é meu Pai. Eu estou aqui para te servir, para te adorar, para te louvar. Isso é fazer parte do reino de Deus. Então, queridos, nós não podemos interpretar de uma forma imediata. Deixa eu contar um pequeno testemunho para você. Coisinha simples. Eu trabalhava em obra, e os irmãos sabem que obra tem bastante vai e vem de pessoas que vai para o Nordeste, vai para o Norte. Não tem nada contra, eu até gosto muito de falar com eles, e na época até comecei a falar meio baianês, né? Eu sou do Paraná, mas comecei a conviver muito com esse povo aí, né? Com os nordestinos, com os pernambucanos. E até alguém falou: se você é baiano? Eu falei: não sou baiano, mas a gente vive bastante com esse povo aí. E eu me lembro, irmãos, que a gente estava trabalhando, e aí eu fui fazer uma obra na casa de um amigo, ajudar um amigo, bater a laje da casa dele. E aí no outro dia eu fiquei todo quebrado, todo arrebentado, sabe? Dor em todo tipo de... Em toda a junta havia dores, toda junta. Aí eu, aqui na minha cabeça, é do trabalho, né? Estou trabalhando demais. Aí, queridos, isso foi numa sexta-feira, para o sábado, domingo. Da segunda-feira eu fui para a empresa e já não estava sentindo nada. Mas aí saiu um monte de bolinha vermelha assim na barriga. Aí eu fui, mas não sentia mais nada. Aí o médico, o cara da obra falou: não, vai para o médico. Aí eu fui no médico, o médico falou assim: essa é rubéola. Aí vacinou todas as mulheres, todo o povo da obra, me xingaram até a última gota. Mas o médico estava errado, não era rubéola. A enfermeira, com a mente aberta, a enfermeira tem sempre uma abençoada, né? Fala: rapaz, eu acho que isso aí não é rubéola, não. Eu acho que isso aí é dengue. Vamos fazer os 2 testes? Estou aqui, pode arrancar o sangue aí e faz. E aí deu dengue, irmãos. Aí, irmão, pensa num crente revoltado. Não aceito Jesus. Sou seu filho, eu prego a sua palavra, ensino, né? Estou na sua casa 24 horas lá, quinta, sexta, sábado, domingo na igreja. Aquela época eu ia muito na igreja, né? Eu não aceito, pai, ficar doente. E aí, irmãos, a gente vai orar, né? Não aceito ficar com dengoso, né? Não aceito. Sabe qual é a resposta de Deus, irmãos? A resposta de Deus na oração foi: olha, a chuva cai para todos. Você não é o super-homem, você não é o privilegiado, você não é o bambambam. Então, irmão, fazer parte do reino é estar sujeito a todos os intempéries desta vida aqui. Porque o reino estabelecido por Deus, que nós chamamos o já, porque existem 2 propósitos, o já e o que há de vir. Mas este já, estabelecido por Jesus, vindo com Jesus, este reino estabelecido, foi o que foi rejeitado pelos judeus e aceito por nós. Ele não é visível. Ele não é visível. Mas, quando você anda para a rua, quando você caminha na rua, existe um mundo espiritual, e eu vou aqui parafrasear para você entender o que eu estou falando, que identifica que você é um cidadão de Deus. O mundo espiritual sabe que você é um cidadão de Deus. Sabe como? Há uma bandeira hasteada sobre você. O próprio João, quando ele fala assim, quando Jesus ser levantado na cruz, é a bandeira da cruz, irmãos.
salpicada de sangue. Quando você anda pela rua, essa bandeira está hasteada sobre a sua cabeça. Esse é meu filho que eu comprei. Vai um perdoado, vai um santificado. O diabo olha e fala: esse eu não posso tocar, porque esse é um santificado. Este é um cidadão do reino. Este é um cidadão do reino. O mundo espiritual sabe. Você às vezes não dá o valor, mas o mundo espiritual sabe que você é um cidadão do reino. Eu não sei se os irmãos já tiveram a experiência de expulsar demônio. O demônio sabe que você é um crente, e ele sai, porque ele sabe que você é um crente, porque você é um cidadão do reino. Só que este reino, a parábola vai dizer, eu já até demorei demais, a parábola vai dizer, nós nem não saiu da introdução, né? A parábola vai dizer que esse rei, ele se ausentou. Esse rei é Jesus, ele tipifica Jesus. Ele é Jesus. Ele se ausenta. O que ele está dizendo? Que ele vai fazer a sua ascensão. Ele vai se ausentar na sua ascensão. Ele está falando da morte e ressurreição de Jesus. Ele vai estar ausente. Mas por ele estar ausente, ele não vai nos desamparar. Ele vai te dar algo. Ele vai te dar uma mina. Esta mina não é para você, é diferente da parábola do talento. Ela não é individual. Ela ali tem o foco da fidelidade sua, de ser ou estar fazendo parte do cidadão do reino, na ausência do rei. E para nós resumirmos a história, porque está acabando o horário, quando o rei voltar, ele vai exatamente granjear e olhar, não é pela quantidade que o homem ganhou, o foco não é a quantidade, perceba que é diferente do talento, o foco não está na quantidade, o foco está na fidelidade, e a fidelidade aqui, irmãos, ela engloba um monte de coisa. Mas para resumirmos, a fidelidade, eu não estou falando da fidelidade gerada pelo Espírito, porque essa é algo que o homem recebe em conexão com o Espírito de Deus. Estou falando de uma fidelidade que ela é um pouco diferente, ela é mais que humana do que divina. É aquele pensamento reforçado, direcionado pelo seu eu, de decidir que você vai fazer parte de ser um cidadão do rei. É lógico que existe uma conjunção com o Espírito, sem dúvida, mas aqui, o foco aqui é a força o mérito do homem se decidir em fazer parte, em ser fiel, ou estar fiel a este rei. E o segundo caso, ou o terceiro caso, é o caso do infiel. A infidelidade dele aqui, eu torno a repetir, não é a de não ter granjeado mais mina. Apesar de estar implícito no texto que ele não granjeou, mas aqui está implícito a infidelidade dele. Você sabe como se deu a infidelidade dele? A infidelidade dele está em ser, eu vou tentar achar aqui a palavra certa, vamos dizer assim, sem opinião nenhuma sobre o reino, a empatia dele sobre o reino. Sabe como que é? E essa, irmãos, é o que me chama mais atenção. A empatia da pessoa não é porque ela é totalmente infiel, não é porque ela recebeu, ela acreditava, ela era uma dos servos do reino, foi dado para ela porque ela era uma dos servos do reino, só que ela se tornou uma pessoa neutra do reino. O que quer dizer isso? Que quando as pessoas falavam, e aí, cadê o seu rei? Opa, não, eu faço parte desse reino aí não, rapaz. Ele começou a jogar conforme a música dançava, vocês estão entendendo?
ele começou a jogar conforme a música dançava. Se a maré está para cá, eu vou para cá. Se a maré está para lá, eu vou para lá. Quer dizer, se o reino estiver em ascensão, eu faço parte do reino. Mas se o reino começar a decair, eu não faço parte do reino. Ele não tinha empatia em respeito a este assunto. Ele era uma pessoa neutra, não tomava partido. Deus colocou ele como quê? Um infiel. Sabe qual que me lembra? Não és nem morto, não é nem frio e nem quente. És morno. Está no muro. Infiel. Deus chama esse de infiel, irmão, porque está aqui querendo desfrutar do reino, do benefício do reino, toma ceia conosco, sabe, bate palma conosco, canta conosco, pula, sabe, dá dancinha, faz isso, mas não faz parte do reino, sabe, ele está aqui porque ele acha que é um abençoado porque está aqui, mas não faz parte do reino, porque quando o reino ele entra em opressão, ele foge, porque ele é infiel. E para nós encerrarmos, o último caso são os cidadãos. Jesus vai falar que alguns concidadãos se reuniram para não receber este rei, a rejeição. Perceba que essa rejeição, ela é voluntária e consciente. Ela é voluntária e consciente. Se você fosse um calvino, você vai dizer, não, esses são o que Deus rejeitou, soberano. Mas como nós somos arminianos e wesleyano, nós vamos dizer que a graça, ela se revelou a essas pessoas, essas pessoas receberam a revelação e elas rejeitaram a graça de Deus, perderam a graça de Deus, não quiseram a graça de Deus, e são inúmeras pessoas que o reino ficou ausente. Os fiéis pregaram a palavra, granjearam com seus talentos, com as suas pregações, com a palavra do reino, e muitos rejeitaram a palavra deste reino, voluntariamente. E aí, queridos irmãos, vamos ficar de pé? Aí que está o problema. O pastor, ele ensinou em Romanos capítulo de número 10, se não me falha a memória, que quando lá falava lembra do enxerto? O enxerto. E lá tinha 3 personagens. O primeiro personagem era a raiz. O segundo era o jambuzeiro. E a outra era a raiz natural, a oliveira natural. A raiz, ela representa Abraão. A raiz é Abraão. A raiz é Abraão. A promessa foi feita a Abraão. Ele é a raiz. A oliveira natural é Israel. Eles são herdeiros naturais os herdeiros naturais deste reino. O herdeiro natural da promessa. Os jambuzeiros bravos somos nós. Israel natural rejeitou a mensagem de Jesus. Rejeitaram. Não receberam. E a parábola diz exatamente isso. Não quiseram, não receberam. Foram cortados. E por eles forem cortados, a palavra vai dizer que Jesus enxertou a oliveira brava, o jambuzeiro, que somos nós. Então você não é uma raiz natural. E aí Jesus completa, Paulo vai completar dizendo o seguinte: olha, Deus não teve piedade, nem misericórdia, mas praticou a sua justa justiça sobre o ramo natural. O que vocês acham que vai acontecer sobre aqueles que são enxertados, que são oliveiras bravas, enxertados neste ramo? Se desobedecerem a esta palavra, se desobedecerem a este evangelho, se estarem fora deste reino, serão cortados. A moral dessa parábola é exatamente essa. A moral da parábola não, Deus é amor, irmão. Deus é amor. Mas o amor de Deus não deixou
barato para Israel que rejeitou a mensagem. O amor de Deus não vai deixar barato para aqueles que rejeitarem hoje a palavra. Seja fiel. Seja fiel. Ah, irmão, mas está difícil, sabe? A luta tá. Eu não estou aguentando, sabe? Seja fiel. Continue fiel. O rei vai voltar. Ele vai recompensar. O texto diz isso. Ele vai voltar e vai recompensar. Seja fiel. Não para. Não para. Não para. Não, meu irmão, eu quero parar. Não para. Se esforça. Ah, eu estou desanimado. Se esforça. Por isso que eu falei aqui. Eu falei que a fidelidade, ela não está muito ligada ao Espírito, porque quando nós falamos isso, eu falei isso de propósito, irmão. Lógico que eu sei que existe uma sinergia entre a fidelidade, entre o Espírito e nós. Isso é fato. Mas eu quis dizer isso, exatamente isso, porque a sinergia, ela não é deseducada. Não, ela é educada. Ela vai respeitar o seu ser. E se você decidir, no seu desânimo, desistir, infelizmente eu vou dizer para você, olha, talvez alguém possa até dar uma palavra para você, mas o seu desânimo vai anular, vai cortar. Então não desista porque está desanimado. Não desista porque você está triste. Isso é momentâneo. É momentâneo. Vai passar. Eu já passei por muitas tribulações. Eu sei que muitos irmãos já passaram por tribulações. E você sabe, isso é momentâneo. É deserto. Deserto passa entre oásis. Então Deus tem, irmãos, consolo para nós. Deus não é cruel. Deus não é cruel. Você não vai viver uma vida batalhando, trabalhando, morrendo. Não, Deus tem consolo. Deus tem. Ele vai consolar você. Mas seja fiel. Permaneça fiel. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração. E nesta oração, né? Sabe, faça uma reflexão. Reflexão na sua vida. Eu sei que cada um aqui tem a sua história, cada um tem o seu momento. Talvez tem uns aqui que está passando um momento maravilhoso na sua vida, alguns não, outros estão passando um momento que ninguém queria passar. Mas aqueles que estão aqui, ore para aqueles que estão aqui. E aquele que está aqui, fique firme. Fica firme. Pai, aos teus filhos que vieram esta noite, Senhor, que estão aqui, nós pregamos a tua palavra do reino. Agora, ó Deus eterno, eu te peço, com toda a humildade, segundo a tua graça, toca neste coração que está aflito, a esta pessoa, Senhor, que está desanimada. Fortalece com tua presença, fortifica com a tua bondade, Senhor, pois tu és digno de toda honra, toda glória e louvor. Eu te peço, Senhor, toca-nos de coração, através do seu Espírito, em nome de Jesus. Amém. É bênção. Fique firme, né? Como nós cantamos aqui, nós ansiamos pela volta do Messias. Mas enquanto nós estamos, fique firme, permaneça. Amém? Continue orando pela Cláudia, né? Está aí chegando o dia.